Ele foi projetado para ser um avião de ataque naval, com foco total em alcance e carga útil para cumprir as missões mais desafiadoras da Guerra do Vietnã. Não era supersônico e, por isso, priorizava autonomia, eficiência e um perfil de ataque muito mais prático para permanecer mais tempo em combate e voltar com segurança. Com uma estrutura reforçada para operações embarcadas e aviônicos avançados para a época, ele se tornou uma das principais plataformas de ataque dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Este é o A-7 Corsair II. No final dos anos 40, a aviação de combate americana passou por uma transformação acelerada. Motores a jato substituíram os antigos motores a pistão. Radares começaram a ser integrados às aeronaves, e o conceito moderno de aviônicos ainda estava sendo definido. Cada novo projeto tentava ir além do anterior. O resultado foi uma geração de aviões avançados para sua época, mas também caros, difíceis de manter e muitas vezes pouco adaptados às necessidades reais do combate. Muitos desses projetos foram aposentados rapidamente, antes mesmo de atingir maturidade operacional. Isso começou a preocupar os planejadores militares, especialmente na Marinha. No início da Guerra do Vietnã, o principal avião de ataque embarcado da Marinha era o A-4 Skyhawk. Ele era leve, ágil e confiável, mas tinha limitações. Seu alcance era restrito e sua capacidade de carga já não atendia às exigências de um conflito prolongado, com alvos cada vez mais protegidos e distantes. A Marinha precisava de um substituto. Com isso, a empresa Volt, que já tinha uma longa relação com a aviação naval, viu aí uma oportunidade. Ela havia desenvolvido projetos extremamente ousados nos anos anteriores, como o F-7U Cutlass, que acabou se mostrando problemático, e o F-8 Crusader, um caça supersônico naval extremamente eficaz no papel de interceptador. Ele era rápido, eficiente em combate aéreo, mas ainda tinha canhões como o principal armamento, o que não era o ideal para uma aeronave dedicada a ataque ao solo em ambientes fortemente defendidos. Para a guerra que estava sendo travada no Sudeste Asiático, a Marinha precisava de um avião diferente. Um avião que abrisse mão de certas vantagens teóricas em troca de mais eficiência prática. Foi nesse momento que ocorreu uma mudança importante de mentalidade. No início dos anos 60, um grupo conhecido como Sea-Based Air Strike Forces analisou dezenas de conceitos de aeronaves hipotéticas. Foram avaliados cerca de 140 projetos diferentes, variando em tamanho, velocidade, peso e perfil de missão. A conclusão foi surpreendente para a época. Para missões de ataque a baixa altitude, a velocidade supersônica oferecia pouco benefício real. Ela aumentava custos, complexidade e consumo de combustível, sem melhorar significativamente a eficácia do ataque. Em muitos casos, um avião subsônico, bem projetado, poderia ter um desempenho muito superior no conjunto da missão. Isso levou a Marinha a tomar uma decisão que, à primeira vista, parecia um passo atrás. Em vez de exigir um novo caça supersônico, ela passou a buscar uma aeronave de ataque subsônica, focada em alcance, carga útil e precisão. O novo avião deveria ter pelo menos o dobro do alcance e o dobro da capacidade de carga do A-4 Skyhawk, e ainda assim ser barato de produzir e manter. Outro ponto fundamental era o tempo. O Vietnã exigia soluções rápidas. Desenvolver uma aeronave totalmente nova levaria muitos anos. Por isso, a Marinha determinou que o novo projeto deveria usar a estrutura básica de um avião já existente. A Volt identificou imediatamente o F-8 como a base ideal. A ideia não era criar uma versão modificada do F-8, mas usar seus elementos estruturais principais como ponto de partida. A partir daí, quase tudo foi repensado. As asas foram redesenhadas, o motor substituído
e a fuselagem adaptada para priorizar autonomia e carga. Dessa transformação nasceu o A-7 Corsair II. Como uma aeronave embarcada, ele precisava ser robusto. Teria que operar em espaços limitados, suportar pousos violentos em porta-aviões e ser fácil de manter em condições de combate. Além disso, precisava ser produzido em grandes quantidades, algo que não era comum em projetos excessivamente sofisticados da época. Desde os primeiros testes, ele começou a se destacar. Tinha um alcance de aproximadamente 2.000 quilômetros, uma capacidade de carga de cerca de 7 toneladas e velocidade máxima de 1.100 quilômetros por hora, além de um desempenho adequado para operações em baixa altitude. Um dos elementos mais marcantes do projeto era o motor. Os primeiros A-7 foram equipados com o Pratt & Whitney TF-30P6. Ao contrário do motor utilizado no Crusader, ele não tinha um pós-combustor. Essa mudança reduziu o consumo de combustível e aumentou a autonomia. Mais tarde, versões posteriores usariam variantes do TF-30 e também o TF-41, derivado do Rolls-Royce Spey. O grande duto de admissão de ar, localizado no nariz, deu ao A-7 sua aparência característica. Ele era simples, eficiente e ajudava na manutenção e no desempenho do motor em regimes variados, mas também rendeu a ele um apelido pouco elogioso entre as tripulações: Slooth, uma gíria que pode ser traduzida como baixinho, pequeno e feio pra caramba. Outro ponto importante era o reabastecimento em voo. Um sistema de reabastecimento foi instalado no lado direito do nariz, permitindo que o A-7 ampliasse ainda mais seu alcance operacional. Isso era essencial para missões de longo alcance lançadas a partir do mar. No armamento, o foco era versatilidade. Ele podia levar uma grande variedade de bombas convencionais, munições guiadas e mísseis. Inicialmente, contava com 2 canhões instalados na parte inferior do nariz, além da capacidade de empregar mísseis ar-ar para autodefesa. Em versões posteriores, esses canhões foram substituídos por um único canhão rotativo mais moderno. A sobrevivência também foi levada a sério. O sistema hidráulico de controle de voo foi triplicado, reduzindo drasticamente a chance de perda de controle após danos de combate. Partes críticas da fuselagem receberam reforços estruturais e blindagem adicional, aumentando a resistência a disparos. Mas talvez o maior avanço do A-7 estivesse nos aviônicos. Ele foi equipado com um radar de navegação e ataque integrado a um computador digital de gerenciamento de armamentos. Isso permitia o lançamento de bombas com muito mais precisão, mesmo a partir de altitudes maiores ou distâncias maiores do alvo. Ele também foi um dos primeiros aviões americanos a receber um head-up display moderno. Informações como velocidade, altitude, ângulo de mergulho e dados de ataque eram projetadas diretamente no campo de visão do piloto. Esse recurso se tornaria padrão em praticamente todas as aeronaves de combate nas décadas seguintes. Ao final do desenvolvimento, ele representava uma quebra clara com a lógica dominante da época. Não era supersônico, mas trazia aviônicos avançados para a época. E isso era exatamente o que a Marinha precisava: um avião confiável, com grande alcance, excelente capacidade de carga e custos controlados. O A-7 entrou em serviço operacional em 1 de fevereiro de 1967 e logo ele encontrou um cenário desafiador. A Guerra do Vietnã ainda estava em andamento e exigia aeronaves capazes de voar longas distâncias, permanecer mais tempo na área-alvo e empregar armamentos com precisão, tudo isso operando a partir de porta-aviões. Era exatamente nesse ambiente que ele começaria a provar seu valor. Suas primeiras missões de combate aconteceram em dezembro de 1967. Desde o início, ele foi empregado principalmente em ataques a baixa e média altitude contra alvos fortemente defendidos. Pontes, depósitos logísticos, instalações industriais e linhas de suprimento passaram a ser alvos frequentes.
Nessas missões, o alcance ampliado permitia que os porta-aviões operassem mais afastados da costa, reduzindo riscos e aumentando a flexibilidade estratégica da Marinha. Os pilotos rapidamente perceberam que estavam diante de uma plataforma diferente. O A-7 era estável, previsível e fácil de controlar. Isso se traduzia diretamente em uma precisão maior no lançamento de armamentos. Ao longo da guerra, ele acumulou uma quantidade impressionante de missões, realizando aproximadamente 100.000 surtidas. Apesar do perfil de missão arriscado, com voos frequentes a baixa altitude, as perdas foram relativamente baixas, quando comparadas ao volume de operações realizadas. No total, 105 unidades foram perdidas. Dessas, 58 foram por fogo inimigo. Isso reforçou sua reputação como uma aeronave resistente e confiável. O receio inicial de que a falta de velocidade supersônica tornaria o A-7 vulnerável a caças inimigos não se confirmou na prática. O perfil de ataque, combinado com escoltas e planejamento tático, reduzia significativamente esse risco. Além disso, a capacidade de lançar armamentos a partir de distâncias maiores, graças aos aviônicos avançados, permitia que o avião evitasse áreas mais perigosas. Os relatos dos pilotos ajudam a entender melhor o comportamento da aeronave. Muitos descreviam o A-7 como uma plataforma honesta. Ele não tinha aceleração impressionante nem grande desempenho em manobras de combate aéreo, mas entregava exatamente o que prometia. Em situações de combate ar-ar, exigia cuidado e antecipação, já que perdia energia rapidamente. Ainda assim, em mãos experientes, conseguia se defender de forma aceitável. Um aspecto curioso era a flexibilidade operacional. Algumas unidades do A-7 chegaram a ser usadas como plataformas de reabastecimento aéreo, ampliando ainda mais sua utilidade dentro do grupo aéreo embarcado. Com o passar dos anos, ele continuou evoluindo. Novas versões incorporaram melhorias nos sistemas de navegação, ataque e autoproteção. As primeiras versões foram o A-7A, seguido pelo A-7B e pelo A-7C, que foram refinando a plataforma enquanto ela ganhava ritmo de emprego real. Depois, o A-7E se tornou o modelo mais comum e o mais importante da Marinha, o mantendo como um dos principais aviões de ataque do grupo aéreo embarcado. A Marinha também operou o TA-7C, de 2 lugares, dedicado à instrução e à conversão de pilotos, essencial para sustentar o ritmo de operações embarcadas. Além da Marinha, a Força Aérea dos Estados Unidos também operou o A-7, em versões próprias. A USAF adotou o A-7D, voltado para missões de ataque tático e apoio aéreo aproximado, operando diretamente em favor das forças terrestres e substituindo aeronaves mais antigas em parte das unidades. Para dar suporte a esse emprego, surgiu o A-7K, de 2 lugares usado principalmente para treinamento, garantindo que as unidades mantivessem pilotos qualificados de forma contínua. Após a Guerra do Vietnã, o A-7 continuou sendo empregado em diferentes operações ao redor do mundo. Ele participou de ações militares na Líbia, em Granada e no Panamá, sempre cumprindo missões de ataque ao solo com foco em precisão e confiabilidade. Em cada novo conflito, ele mostrava que, apesar da idade, ainda era plenamente capaz de cumprir sua função. Em 1991, na Guerra do Golfo, durante a Operação Tempestade no deserto, ele já dividia espaço com aeronaves mais modernas, mas ainda assim teve participação relevante. Em missões de ataque e apoio, sua capacidade de empregar armamentos guiados e operar de forma consistente foi novamente comprovada. No entanto, esse conflito também marcou o início do fim de sua carreira operacional nos Estados Unidos. A essa altura, novos aviões multifuncionais, com maior flexibilidade e tecnologia mais recente, começaram a assumir o papel que antes era exclusivo do A-7. O avanço de plataformas como o FA-18 tornava inevitável sua aposentadoria.
Com isso, logo após a Guerra do Golfo, ainda no início dos anos 90, ele deixou o serviço ativo com uma reputação sólida e respeitada. Fora dos Estados Unidos, ele também foi operado por outros 3 países: Grécia, Portugal e Tailândia, que o utilizaram principalmente em funções de ataque ao solo, o mantendo como uma plataforma prática para missões táticas. Em 1981, Portugal adquiriu a versão A-7P e o empregou como um caça-bombardeiro para ataques convencionais, interdição e apoio tático, principalmente dentro da estrutura de defesa e prontidão da OTAN, onde ele permaneceu em operação até 1999, quando foi aposentado, após quase 2 décadas de operação na Força Aérea Portuguesa. A Tailândia operou o A-7E, adquirindo unidades aposentadas da Marinha dos Estados Unidos em 1994, e o colocou como uma aeronave de ataque e defesa marítima. Na prática, ele foi usado para missões de ataque contra alvos de superfície, patrulha armada e apoio a operações costeiras, dentro de uma lógica de prontidão regional. Ele permaneceu em serviço por pouco mais de 1 década e foi retirado de operação em 2007. Já a Grécia foi a principal operadora estrangeira. A Força Aérea Helênica recebeu o A-7H a partir de 1975 e o manteve como um caça-bombardeiro de ataque e interdição, treinado para atuar em cenários de crise no Mediterrâneo Oriental e no Mar Egeu. Ao longo de décadas, ele ficou entre os meios centrais de ataque da aviação grega, e o país só encerrou esse ciclo em 2014, quando o retirou de serviço, encerrando oficialmente a história operacional do A-7. No total, 1.569 unidades foram produzidas. Ao longo de sua vida operacional, ele acumulou mais de 120 mil missões de combate com uma taxa de disponibilidade de 95%. Poucos aviões de ataque conseguiram manter, por tanto tempo, uma taxa tão alta de disponibilidade. Mas seu legado vai além dos números. Ele representou uma mudança clara de mentalidade na aviação militar americana. Sua filosofia influenciou diretamente projetos posteriores, reforçando a ideia de que nem toda a aeronave precisa ser extrema em desempenho para ser eficaz. Em muitos casos, o avião certo é aquele que pode ser produzido em quantidade, mantido com facilidade e empregado de forma consistente em combate. Mesmo com apelidos pouco elogiosos e uma aparência considerada estranha por alguns, ele construiu uma carreira marcada por resultados concretos. Não buscou ser o mais rápido nem o mais avançado, mas se tornou um dos aviões de ataque mais confiáveis da história da aviação naval dos Estados Unidos. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.